Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Quem trouxe a Bíblia, abra por favor no livro de Atos, capítulo 1, começando com o primeiro versículo, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Desejo pregar sobre o seguinte tema nesta hora: o modo de viver criado pelo Espírito Santo. Primeiro, essa salvação que você tem agora, se eu limito a palavra salvação apenas ao seu novo nascimento, sua salvação fará muito pouco pelo reino de Deus. Mas antes que você fique ofendido, pense nisso por um pouco. Vou dizer de novo: sua salvação fará pouco bem ao reino de Deus. Eu não disse nenhum, eu disse pouco bem ao reino de Deus. O que quer dizer isso, Jimmy Swaggart? Pois bem, sua salvação, o seu novo nascimento, sua conversão, isso que se chama ser salvo, para você poderá fazer um bem tremendo. Como eu já disse, esta é a coisa mais importante que jamais aconteceu e jamais vai acontecer a você. Mas pouco irá fazer para o reino de Deus. Se isso for tudo que vai acontecer. Você ouviu? Está entendendo o que digo? Se você for salvo e parar aí, sim, o seu nome será escrito no livro do Cordeiro. Sim, você irá para o céu. Sim, se você morrer, vai direto para a glória. Sim, se vier o arrebatamento, você vai direto para o céu. Mas quanto a fazer bem ao reino de Deus neste mundo, se você parar por aí, isso não vai fazer muito bem para Deus. Precisa ir além e ser batizado no Espírito Santo. Esta foi a razão de Jesus mandar que ficasse em Jerusalém. Estavam salvos, eram homens e mulheres salvos, mas sem este poder, eles não iriam fazer nada. E para Deus, isso é de tão grande importância que me faltam palavras. Eu não posso nem sequer achar termos adequados para mostrar essa importância. Muitas denominações ficaram ricas e construíram grandes catedrais, e não há nada de errado nisso,
Elas prepararam bem os seus pastores, mas elas negligenciaram e ignoraram tudo aquilo de que estou falando hoje, e elas morreram total e absolutamente, completamente morreram, ao ponto que não tem valor terreno nem celestial. Elas poderiam fechar-se e o céu nunca saberia disso. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque o único poder que Deus reconhece, o único poder, e nós construímos um grande e belo templo em Baton Rouge. Por isso não entendo mal o que eu digo, mas vocês podem construir as maiores igrejas do país, ter a mais luxuosa tapeçaria, finos carpetes, colocar ouro num luxuoso púlpito, podem colocar vitrais coloridos e contratar artífices da Itália para pintar os mais formosos quadros, mas se não tiverem o Espírito Santo nessa igreja, terão esbanjado o ouro, esbanjado a madeira, esbanjado a prata, terão esbanjado tudo, porque o poder da igreja está no poder do Espírito Santo. E não posso deixar de dizer isso. Não hesito em dizer isso, quero dizê-lo com toda a ousadia possível. A denominação batista precisa do Espírito Santo. A denominação da Assembleia de Deus precisa do Espírito Santo. A denominação metodista precisa do Espírito Santo. A denominação presbiteriana precisa do Espírito Santo, e você também precisa dele. Pois bem, em segundo lugar, vai haver tão grande diferença em você depois que for batizado no Espírito Santo, como houve depois de você ter sido salvo. Vou repetir isso que disse. Quando você deu o coração a Jesus, Ele entrou em seu viver. Houve uma diferença miraculosa em você de como você era antes, certo? Quando você for batizado no Espírito Santo, vai haver tanta diferença de novo em sua vida como houve quando você foi salvo por Jesus Cristo. Estou falando de uma mudança milagrosa. Sua vida será diferente. Você entende o que eu estou dizendo? Sua vida toda vai mudar quando você for batizado no Espírito Santo, mas você pode ter sido cheio e não ter sido mudado. A falta não é do Espírito Santo, é sua falta. Está me ouvindo? Não é falta do Espírito Santo, é sua falta, porque se você deixar que Ele domine o seu viver, vai haver uma enorme mudança que se revelará em sua experiência espiritual. E vou dizer novamente, primeiro, seu modo de viver mudará quando for batizado no Espírito Santo. Mas eu mudei quando fui salvo, eu sei que mudou, mas quando for cheio do Espírito, você vai ter uma mudança como jamais conheceu antes. Do que você está falando? Estou falando disso quando você for cheio do Espírito Santo. Haverá coisas que você faz como crente e diz sim e considera essas coisas naturais. Mas agora que foi batizado no Espírito Santo, você vai notar que o Espírito Santo vai dizer: não faça isso, não faça aquilo, vá aqui, não vá lá. Você me entende? A sua vida muda. Aleluia! Glória a Deus! Há uma mudança que vai ter lugar. E você fica um pouco fanático. É mesmo. Quando você foi salvo, você mudou e os seus colegas notaram a sua mudança, mas quando você for cheio do Espírito Santo, vai haver uma grande mudança, porque agora o Senhor começa a afiná-lo, sim, a afiná-lo espiritualmente. Alguns estão sentados aqui neste auditório agora mesmo, e milhões estão assistindo na televisão e olhando com um sorriso. Bem, eu não sei quanto a isso, mas meu amigo, eu sei.
Alguns de vocês sentados aí assistiram pela televisão e disseram: de muita coisa eu gosto, mas de outras, Jimmy Swaggart, eu não gosto. Eu não gosto desse negócio de bater palmas e também levantar os braços. Eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. E sei que é porque você parou aquém do que Deus quer de você. Ele o salvou, não para ser membro de igreja, mas salvou você para enchê-lo do Espírito Santo. E as coisas de Deus começarão a ter primazia no seu coração e em sua vida. Porque você pode ser salvo, ir para o céu e ainda estar bem metido em uma porção de coisas religiosas, mas não são de Deus. Você está entendendo? Porque a salvação separa você do mundo, mas o Espírito Santo separa você da religião morta, fria e formal. Quando você é cheio do Espírito Santo, o seu modo de viver se modifica. Antes de você ter sido cheio do Espírito Santo, talvez você fosse um pouco diferente pelo fato de receber a influência da sua igreja. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a igreja está em você. Entendeu isso? A igreja está em você. Onde você vai está a igreja. Você vai trabalhar, a igreja está lá. Você vai para casa, ela está lá. Quando está na rua, a igreja está lá. Em qualquer lugar, a igreja está lá. Porque aquele que está em você, dentro de você, corre como um rio. E do seu interior, então, correrão rios de água viva. Meu Deus, que maravilha! Aleluia! Quando você é salvo, eu vou chegar também a vocês pentecostais, que foram cheios do Espírito Santo e vocês pararam. Simplesmente pararam. Se você senta e ouve um desses pregadores ou um pastor pregando o Evangelho de Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo, e você senta lá como uma estátua e nunca diz amém, nunca diz glória a Deus e nunca tem uma reação qualquer, o rio não está correndo em seu coração e em sua vida. Bem, Jimmy Swaggart, eu não desejo me tornar espetáculo. Eu sei que não, mas fique sabendo, no céu é o inverso, ou melhor dizendo, é o inverso da terra, daquilo que se passa no céu. Você está me entendendo? Porque as coisas que parecem certas aqui, não parecem certas lá. Você vai à igreja e você se assenta lá e fica lá parado olhando por 2 horas. Isso pode parecer perfeitamente certo aqui, mas não está certo lá em cima. Vocês entenderam? Glória! Vocês entenderam? Anjos estão clamando nas colinas da glória, estão louvando a Deus. Querubins estão clamando: Santo, Santo, Santo. E lá no céu eles esperam que você cante os louvores do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você diz: eu não faço isso, não fui criado como você, Jimmy Swaggart. O modo de ser criado não tem absolutamente nada a ver com isso de que estou falando. Mas frequentei uma igreja a vida toda que não era assim, mas não tem nada a ver com isso também.
Esta não é minha personalidade, pois, amigo, uma vez que o rio entre em você e comece a correr, vai haver uma grande reação, porque Deus o salvou e encheu do Espírito Santo para você sair e tornar o inferno miserável, enfrentar os poderes das trevas e libertar os cativos. Como posso dizer isso? Como expressá-lo? Todo clamor, todo louvor na terra, toda exclamação de alegria do Espírito Santo. Os crentes não têm felicidade, eles têm alegria, são coisas diferentes. Viram? O mundo tem felicidade. Se você tem uma capa nova, estão felizes. Se acham um furo nela, ficam infelizes. Se tem um carro novo, estão felizes. Se acham lama no paralama, ficam infelizes. Entenderam? Esse é o jeito, um tobogã. Crentes, o que acontece não tem nada a ver com a sua reação, porque você não tem felicidade, você tem alegria. Alegria, alegria, alegria do Senhor é sua força. Todo louvor, toda expressão de alegria, toda atitude de adoração é só um eco do que acontece no céu. Fiquem sabendo, Deus vai ter de levar alguns de vocês e deixá-los do lado de fora, a fim de poder informá-los do que acontece lá dentro, antes que vocês possam entrar lá. Glória, aleluia, 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 aleluia. Haverá uma grande mudança em vocês se o Espírito Santo dominá-los. Mas tenho de admitir que temos uma multiplicidade de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas que fizeram um progresso muito pequeno realmente. Bem, mas a sua atitude para com o Evangelho vai mudar totalmente. A sua experiência refletirá o livro de Atos, viu? Eu estava em Detroit há tempo, em uma cruzada, já estive lá várias vezes em Detroit, fazendo trabalhos. E alguém me chamou, certa manhã, era um sábado. Ele era pastor de uma igreja congregacional, se me parece ter sido uma outra, mas creio que era a igreja congregacional. Eu não sabia quem ele era e ele disse: Jimmy Swaggart, conversamos por 1 hora, e ele disse: minha igreja está secando, morrendo, ninguém vai, e também não há interesse, e o meu povo não tem nada no coração sobre Jesus. Ele disse: ao menos eu nunca vi. Continuou: estou infeliz e já estou prestes a fechar a minha Bíblia e largar por completo o meu ministério. Ficamos conversando 1 hora e eu fiquei ouvindo o tempo todo, e finalmente eu disse a ele: você precisa do Espírito Santo. Este é de fato o seu problema, esta é a solução, você precisa do Espírito Santo. Esse jovem pastor congregacional me disse: pois bem, disse ele, mas eu tenho, disse ele, uma porção de perguntas e eu não sei o que fazer. Eu tenho dúvidas sobre o Espírito Santo e gostaria de conversar com você. Eu disse: bem, a melhor hora que tenho é o próximo sábado às 8 horas da manhã. E ele disse: bem, sábado de manhã eu estava no lugar marcado, eu estava num salão no Tabernáculo Brightmoor em Detroit. A igreja mudou, mas era uma sala de oração comprida, bem ao lado da plataforma. Era longa mesmo, devia ter sido, eu não sei, comprida como esta plataforma. Era uma sala de oração da igreja de Brightmoor. E eu cheguei lá, eu não sei, lá pelas 8 horas, mas ele não estava lá quando cheguei. Esperei um pouco e pensei: bem, creio que ele não vem. E 10 minutos depois aparece lá um homem, e eu pensei que fosse esse pastor. Mas algo estava errado, não, algo estava certo.
Ele não veio entrando na porta, ele veio aos gritos. E ele vinha dizendo, glória a Deus, aleluia. E ele não parecia um pastor congregacional. E ele passou por mim, foi andando por aquela longa sala, com os braços erguidos. Eu fiquei de pé ali olhando para ele. Não sabia quem ele era, eu julgava ser a pessoa com quem ia me avistar. E eu também já imaginei o que devia ter acontecido. E alguns minutos depois, eu me uni a ele, comecei a louvar a Deus com ele, e ele acabou me dizendo, Jimmy Swaggart, desculpe-me. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não pude esperar mais. Hoje de manhã, às 4 horas, Jesus Cristo me batizou no Espírito Santo e fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, disse ele, eu nunca me senti tão feliz na vida. Ele disse, eu não pude esperar mais. Ele disse, minha esposa e eu íamos orar toda noite, se preciso. Mas ele disse, nós não sabíamos como orar. E ele era um pastor. Ajoelhamos junto à cama. E então eu disse, Senhor Jesus. Ele disse, eu quero o Espírito Santo, mas eu não sei dizer outra coisa, não sei pedir nada além disso. Bem, depois de uns 2 ou 3 minutos, ele disse, começou a orar por missionários. Quando ele acabou, a esposa começou, e ela orou um pouco, e assim ficaram por 1 hora, e aí pararam. Não havia mais pelo que orar. E então eles se curvaram e quase dormiram, e já eram mais de 11 horas da noite nessa altura. E então eles se levantaram, tomaram café e voltaram a pedir as mesmas coisas repetidas vezes. Não sabiam o que fazer. Às 3:30 da manhã pensaram, não vamos alcançar isso fácil. Ela foi fazer mais um bule de café, ele me disse, e ela está lá perto do fogão com aquele bule de café, e estava pegando o bule, quando de repente, sem qualquer uma explicação da mulher daquele jovem pastor, o Espírito Santo caiu. Ela estava com o bule e ele disse, o café se esparramou por tudo. Aleluia, glória. Ele disse, ela começou a falar em línguas e correu para o quarto falando em línguas. E quando ela foi para o quarto, eu sabia o que era e eu senti algo estranho. E eu também comecei a falar em línguas. Ele disse, perdão, Jimmy Swaggart, que eu pretendia esperar, mas não pude. Pois bem, ele começou a frequentar as nossas reuniões e 1 semana mais tarde ele me telefonou de novo. As reuniões se prolongaram por várias semanas em Detroit. Ele disse, Jimmy Swaggart, tem um problema. Eu disse, isso em geral acontece quando você é cheio do Espírito Santo. Ele disse, o pai da minha mulher, meu sogro, que mora noutra cidade, eu o chamei e disse, sogro, acabamos de receber o Espírito Santo. E ele disse, Jimmy Swaggart, então houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente ele disse, do tipo de falar em línguas? Ele disse, sogro, é desse tipo. Ele disse, oh meu Deus, como você foi se meter com isso? Eu chego amanhã no primeiro avião. Ele disse, chame a minha filha ao telefone. Ele disse, não assine em coisa nenhuma. Ele disse, ele me perguntou
como eu fui batizado, e eu disse que foi com você, e ele deseja ver você. Ele disse: posso trazê-lo? Eu disse: traga-o. No sábado seguinte, eu estava na igreja na hora marcada e eu os vi entrando. O jovem estava um pouco atrás e estava sorrindo, e o sogro dele estava um pouco na frente dele. E o sogro dele vinha com uma pilha de livros que ele vinha trazendo debaixo do braço. Ainda posso vê-lo. Ele vinha chegando pelo corredor central da igreja com todos aqueles velhos livros, e ele ia me convencer com todos aqueles livros. E eu vi chegando e disse: Senhor, o que eu vou fazer com ele? E eu sabia, e ele era um fundamentalista. Eu disse: que vou fazer com ele? O Espírito Santo, como um clarão, disse: ame-o, ame-o. Ele marchou como soldado, colocou a pilha de livros no banco da frente daquele tabernáculo, estendeu a mão: meu nome é fulano, e eu então dei-lhe um forte abraço. Ele perdeu a fala. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele estava pensando: meu Senhor, um deles me abraçando assim. O que será que vai acontecer comigo, minha gente, agora? Oh Senhor, o que vou fazer? Eu sabia o que ele pensava. Comecei a orar por ele. E enquanto eu estava orando por ele, ele começou a gritar, lágrimas descendo pela face. Ele estava gaguejando, e Jesus o teria enchido com o Espírito Santo naquela hora, se não fosse por causa do seu preconceito religioso arraigado que alguns de vocês têm. Ele ficou remexendo aqueles livros, e ele disse, não faz muito sentido o que ele dizia. Ele disse: prove isso pela Bíblia. Essa é a coisa mais fácil do mundo. Eu disse: que tal Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos? E ele disse: eu odeio Atos. Eu odeio. Prove-me isso pelo Velho Testamento. Eu abri lá em Isaías. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Ele se curvou sobre o banco da frente e disse: ó Senhor, então está no Velho Testamento também. Ficou ali curvado. Eu sentei ao lado e lhe disse que o amava, e disse mais: o seu genro agora recebeu o que precisa para pregar. Ele disse: Jimmy Swaggart, ele tem uma porção de diplomas. Eu disse: eu sei, mas ele só recebeu o diploma certo agora. Aleluia. Ele disse: tenho de admitir, ainda que não queira, tenho de admitir, antes dele receber o que você chama o batismo no Espírito Santo, ele era o pregador mais seco e mais morto que já ouvi em toda a minha vida. Ele disse: ontem à noite eu ouvi pregar e alguma coisa aconteceu com ele. Ele é um outro homem. Isso corre como um rio da sua alma. Vai haver mudança. Por último, sem o Espírito Santo, o que você fizer para Deus será apenas um trabalho que é humano e não do Espírito Santo. Vocês me ouviram? Que trabalho você está fazendo? Jesus disse em João 14, 12: as obras que eu faço e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. Que tipo de obras você está fazendo? Quero que vocês me ouçam, os telespectadores. Vocês são salvos. Que tipo de obras estão fazendo para Deus? Eu vou dizer algo um pouco desagradável, mas é verdade. E por isso eu digo, pois bem, você já percebeu, quando é salvo, e você para e não recebe o Espírito Santo, o que você faz não é para Jesus, é para a sua denominação. Vocês me ouviram? Ouviram? Você quer que todo mundo seja batista. Ouviram? Você quer que todo mundo seja da Assembleia de Deus. Você pode até receber o Espírito Santo, mas se você para e não continua, você estará trabalhando para a sua denominação. E vou fazer uma declaração: sou da Assembleia de Deus, amo minha denominação, mas não trabalho para a Assembleia de Deus. Em algumas cidades eu não mando as pessoas para as Assembleias de Deus, porque as que estão lá dentro estão mortas. Eu gosto do meu grupo, mas eu não trabalho para a minha denominação. Eu trabalho para o meu Deus e quero que você entre para uma igreja espiritual em que o poder de Deus é real. Não me importa se é a Assembleia de Deus, Igreja de Deus, do Nazareno ou Batista ou outra qualquer, não me importa. Vocês estão me entendendo? Eu faço o trabalho de Deus. Você vai fazer a obra de Deus. Está me ouvindo? Não da sua denominação. Poderá abençoar e ajudar sua denominação, e espero que vocês entendam o que estou tentando dizer. Mas sua lealdade vai mudar. Está claro? Você ainda ama a sua igreja, mas não digo que você esqueça ou saia dela. Não é isso. Alguns devem fazer isso. E alguns devem fazer isso. Prefiro que haja um avivamento em sua igreja e ela se desperte e pegue fogo para Deus. É o que eu gostaria de ver, é o que Deus gostaria de ver. Mas se isso não acontecer, ache uma que Deus está operando mesmo num casebre. Oh, se você pudesse ver isto, se você pudesse entender isso. A minha avó foi a primeira em nossa família que teve essa experiência do Espírito Santo. Oh, dia feliz, oh, dia feliz. E isso provocou uma revolução em nossa família. Nunca mais vamos ser os mesmos. Eu era um menino loiro de 8 anos, mas quando ela recebeu o Espírito Santo, foi mudada instantânea, miraculosa, gloriosamente. Ela era mãe do meu pai, e quando ela voltou, minha mãe e meu pai pensaram que ela tinha perdido o juízo. E eles iam todos à mesma igreja. Frequentavam a mesma igrejinha da Assembleia de Deus em que tinham sido salvos. Minha mãe e meu pai eram salvos e achavam que minha avó estava louca. Achavam que alguma coisa estava completamente errada na vida da minha avó. Meu pai proibiu-me de ir à casa dela. Ele disse claramente: se você for lá, eu vou dar uma tremenda surra em você. Você não se atreva. Foi no período do verão, eu estava de férias. Não se atreva a ir, porque eu estava indo lá. E ela me contava como Jesus a encheu do Espírito Santo. E uma vez que você percebe isso de que falo, você me ouve. Uma vez que você experimente isso, você nunca mais ficará satisfeito com outra coisa. Eu sabia que ele ia fazer o que me disse. Ainda posso ver a cena na frente da casa. Havia uma varanda telada
as casas eram assim, não são mais hoje em dia. A varanda telada, e eram umas 8 horas, e eu tinha saído pela porta fora. Eu ia para a casa da vovó, eu a chamava Nani, ia para a casa da Nani. Ele sabia, ele me agarrou desse jeito. E eu sabia que ele falava sério, ele não brincava. O que dizia, ele fazia. E ele me apanhou e disse: onde você vai? Eu murmurei algo. Eu não ia contar, porque ele já tinha dito para não ir. Ela vai encher sua cabeça com essa história de falar em línguas. Eu sei de onde muitos de vocês vieram, eu sei. Ele disse: se você voltar lá mais uma vez, eu vou arrancar o meu cinto. E quando eu acabar, você nunca mais vai querer ver a sua avó. Você está ouvindo? Eu disse: sim, senhor. Ele foi indo para dentro. Ele sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia apanhar. Eu sabia que ele me batia. Mas saí por aquela porta. Sabe por quê? Eu fui para a casa dela o mais depressa que eu pude. Entrei pela porta da frente, como tinha feito no dia antes, no dia antes, no dia antes e no dia antes. E eu pegava a sua manga, a manga, e dizia: Nani, eu a chamava assim: conte-me, por favor, como Jesus a encheu do Espírito Santo. E ela tinha me contado mais de 20 vezes. E eu sabia de cor. Sabia o que ela ia dizer. Ela me contava 3 vezes por dia. Por isso meu pai disse que ia me bater, porque eu estava indo lá 3 vezes por dia. Eu tinha 8 anos, eu ia lá às 8 horas da manhã, a 1 hora da tarde, e lá pelas 6 horas da noite. Eu fazia a mesma coisa, e ela me contava a mesma história, como Jesus a encheu com o Espírito Santo. Eu sabia a história, sabia contá-la melhor que ela, sabia como ela ia começar, sabia exatamente o que ela ia dizer. Mas sabe por que fazia isso? Eu tinha 8 anos, mas tinha mais compreensão do que muitos teólogos hoje. Sabem por quê? Eu ficava ali, sentado no chão. Não posso fazer o que fazia então, sentado à moda de um índio, no chão. Ela sentava numa cadeira, e eu olhava para ela. Ela pegava uma xícara de chá, tomava um gole e ficava ali sem tocar mais no chá, porque ficava absorvida em como Jesus a tinha enchido do Espírito. Eu ficava sentado e esperava. E tinha 8 anos, não sabia nada de teologia, de tudo isso, mas sabia o que viria. Ao chegar no ponto em que Deus a encheu do seu Espírito, eu sabia o que ela ia dizer, as palavras que ela ia usar, mas também sabia de outra coisa. Ao chegar nesse ponto, o poder de Deus sempre a atingia. E toda vez ela jogava o braço direito para o ar desta maneira. Ela fez assim até a sua morte. Ela jogava o braço e começava a falar em línguas, e toda vez aquilo passava dela para mim. Aleluia! Eu ficava com meus braços arrepiados, a raiz dos meus cabelos formigava, e eu sentia o poder de Deus. E eu ficava sentado, e eu dizia: eu quero tanto isso, eu quero o que você tem, quero o que você tem. E uns dias depois eu recebi o que ela tinha também. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou falando de algo sem importância, estou falando dessa experiência transformadora que se chama o batismo no Espírito Santo. Curve a cabeça, por favor. Louvado o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu tenho fome de Ti.
Estou cansado da carne. Estou cansado dos pobres recursos humanos. Permite que o rio corra hoje, corra na África. Oh Deus, enche-os do teu espírito, que corra pela Europa, América Central e do Sul, Filipinas e Brasil, e todas as ilhas do mar. Tu disseste: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derrama. As igrejas estão mortas, os pastores estão mortos, o povo morre de sede espiritual, sede da tua água viva. Oh Deus, opera neste lugar. Peço isso em nome de Jesus. A cabeça curvada, os olhos fechados. Quantos aqui estão prontos a dizer agora: Jimmy Swaggart, sou salvo, sei que sou salvo. Eu sei que nasci de novo, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levantem as mãos em todo este ginásio. Obrigado, peço que todos se levantem agora, por favor. Glória a Deus. Ouçam-me todos com a mente em Jesus. Todos com a mente em Jesus. Agora não a deixem vaguear, mas concentrem-se em Cristo. Saiba que Deus vai fazer grandes coisas em você hoje. Aleluia, 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 aleluia. Vou pedir a todos agora que ergueram as mãos, lá do alto, do meio, do centro, de todo este ginásio. Peço que venham os que ergueram as mãos e fiquem de pé aqui na frente. Venham enquanto eles cantam. Oh, there is a river